A Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versos de 1 a 16. Quero falar, na realidade, iniciar uma mensagem, que eu vou fazer essa caminhada nessa narrativa, nesse texto, em alguns domingos, pelo menos 2, 3 domingos, para poder abordar em algumas óticas essa ministração. Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Livro de Juízes, capítulo 6, versos de 1 até o verso número 16. Toda terça-feira, reunião das mulheres, às 7h30 da manhã, reunião de oração, depois às 13h30 novamente, e toda quinta-feira, culto da vitória, às 20 horas. Livro de Juízes, capítulo 6, versos de 1 a 16. Diz a palavra do Senhor, livro de Juízes 6, de 1 a 16. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações. Ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian, e Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e apresentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisserita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. O texto tem várias informações, mas eu vou pedir, por favor, para você se ater às questões centrais sobre uma força que vem de Deus no meio das crises e das dificuldades. Alguns processos da vida, eles são momentâneos. Quando você faz um mapeamento da sua vida e você vê algumas situações ou dificuldades que você passou momentaneamente ou alguma fase da vida, está dentro de um contexto extremamente normal. O axioma da vida, a história, a saga, a lídia, a trama do ser humano, ela tem alternâncias de momentos bons e momentos ruins. Mas quando você faz o mapeamento da vida e você vê que em alguma área tem um processo cíclico, que você sai do ponto A, daqui a pouco chega no ponto B, retorna no ponto A, você não conclui, você
alguma área da vida fica andando em círculo, eu não estou falando em um período, num interstício de tempo, eu estou falando num processo contínuo da vida. Quando você vai fazendo um mapeamento, quando você vai levantando um histórico, quando você vai fazendo um inventário pessoal, e você vê que tem algumas áreas da vida que você planta, mas quando chega a hora de colher, você volta a estaca zero. Eu quero dizer para você nesta noite que é um Deus que quer quebrar esse ciclo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, no nome de Jesus, que é normal nós passarmos ajustes e algumas vezes precisar parar a aresta, corrigir o curso, recomeçar, se levantar. Às vezes eu fico imaginando, quando você recua, às vezes você precisa passar alguns apertos, mas você sabe onde está, e aonde você quer chegar, você sabe onde você está, e tem um projeto para que você está fazendo aquilo. Quando você recua algumas vezes, para tomar o impulso, para dar um salto mais longo, legítimo, correto, está dentro de um padrão que Deus preparou para você. Mas quando você recua, apenas recua, quando você vê que tem projetos e sonhos, e tem alvos, e você não sabe exatamente aonde está, nem onde quer chegar, ou mesmo que o sabe, continua andando em círculo, esse não é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida por todo sempre. Não é o projeto de Deus. Momentos de crise não são momentos para poder ficar um sentimento negativo permeando corações. Quando nós passamos algumas questões em nosso país, e essa escassez, e essa insolvência, seja da nação, dos estados, e mesmo nos lugares mais próximos, se nós não tomarmos cuidado, vai vindo uma nuvem de pessimismo, vai vindo uma nuvem de um sentimento contrário, vai vindo uma nuvem de desânimo. As pessoas começam a ficar preocupadas, com medo, assustadas. Eu não estou dizendo aqui nesta noite para eu e você sermos pessoas alienadas do que está acontecendo. É preciso bom senso, é preciso coerência, é preciso estar interagido, mas eu quero dizer para você que há um Deus maior do que toda e qualquer dificuldade na minha vida e na sua vida. O texto, ele fala de uma situação cíclica. A nação de Israel durante 7 anos, você imagina, você tem a sua empresa, você produz, você faz, você otimiza, você tem estratégias de marketing, de logística, de produtividade, de qualidade, você faz o melhor. Aí você prepara, quando chega a hora de você ter o lucro, o inimigo vem e leva tudo embora. Você imagina você trabalhar na agricultura. Então você faz uma plantação de laranja, você tem ali uma fazenda, um sítio, algo que você planta, você cuida, você tem irrigação, passa o agrotóxico, você colhe, a hora que chega a hora de fazer o suco, o inimigo vem e leva tudo embora. Você imagina você ter uma horta caprichada, você ter uma horta grande, faz o melhor, você trabalha, você faz, você procura fazer de uma maneira com excelência. Quando você vai colher, chega o inimigo e leva tudo embora. Isso aqui estava acontecendo na nação de Israel durante 7 anos. Durante 7 anos, eles trabalhavam e Midian, os inimigos e os outros povos macunados, que fizeram ali uma aliança espúria para poder fazer e assolar Israel. Quando eles produziam, chegava a hora da colheita, então vinha a guerra e perdia. Você sabe que a guerra muitas vezes empobrece uma nação. Quando o texto da Bíblia, eu falei isso na quinta-feira, quando o texto, o livro de Lucas, capítulo 12, o Senhor fala que Ele está cuidando de mim e de você. Ele fala que você é mais importante que os pássaros. E tem uma referência. Ele fala, olhai os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele usa Salomão, o Senhor, como referência de alguém de auge, de condições financeiras. Sabe por quê? Porque Salomão foi o monarca de condição mais rica do estado de Israel durante todo o seu período, não só ele como a nação. Porque nos dias de Salomão não havia guerra. Nos dias de Salomão não teve guerra. Davi guerreou, lutou, batalhou,
conquistou, venceu, avançou, alargou a tenda. Mas a guerra tem um custo. Soldados vão para a guerra, tem que fazer armamentos para a guerra, tem que subsidiar os soldados no campo de batalha. Soldados morrem, são feridos e famílias tinham que ser indenizadas ou providas a situação delas. Perdia a capacidade de produtividade na nação. Por isso a guerra trazia custo. Quando Salomão pegou, não havia guerra. Por isso o esplendor de conquista financeira nunca houve igual nos dias. Mas olha para mim, por gentileza. A Bíblia diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Aí o Senhor diz o seguinte: se aquele lírio do campo, que hoje é uma erva, que amanhã seca-se e vai ser lançada ao forno, ao fogo, Deus cuida, quanto mais da sua vida, se Deus não se importa com você. Quanto mais da sua vida, Deus cuida de você. Tem 4 perguntas nesse texto que eu queria fazer nesta noite, que elas respaldam o nosso coração de fé. Mas antes, eu quis dizer algumas questões que você vai olhar o texto, e nós vamos ter esse personagem Gideão, faz alguns dias está na minha mente, eu já ministrei sobre isso, mas a Bíblia diz que está tão sob temor, que os homens começam a esconder em cavernas, em fendas. Gideão está fazendo o seu trabalho, não no lugar adequado, mas com medo do exército inimigo. E Deus aparece para Gideão, presta atenção nisso, uma pessoa insegura, temerosa, com complexo de inferioridade, que se sente menor que tudo e todos, e diz para ele: valente, valoroso, guerreiro, você vai ser instrumento nas minhas mãos. Tanto é que Gideão, ao ouvir da parte de Deus, deve ter olhado e falar: o senhor está falando comigo mesmo? O senhor está falando comigo? Tem certeza que sou eu? Porque Gideão tinha um complexo de inferioridade, se sentia menor que as pessoas. Por isso, debaixo de uma ameaça, debaixo de um medo, vivia um momento de terrorismo que o inimigo fazia. 4 aspectos que são produzidos na hora da crise. Primeiro, uma ansiedade exacerbada, que é o grande mal do nosso século. Não é preocupação. Você vai fazer uma entrevista de serviço, você tem uma preocupação, é normal. Vai vencer uma conta amanhã, você não tem o dinheiro no banco, nem em casa, é normal você ficar preocupado. É normal você ficar preocupado com algumas questões quando você vai fazer uma biópsia, é normal. Agora, quando ultrapassa, e a ansiedade, que é uma junção de palavras que dá a ideia de estrangular a alma, faz você perder o ritmo de vida e desemboca numa depressão, numa síndrome do pânico, num processo de ficar paralisado diante da vida, então você vê que ficou nocivo. Você vai ver um dos maus, 2 questões que geram ansiedade: ameaças e medos. Eles estavam se sentindo ameaçados. Será que... E é interessante que Satanás, ele tem uma especialidade, ele faz terrorismo na cabeça das pessoas. Boa parte dos problemas que nós sofremos, eles nem vão acontecer. Melhor dizendo, não é quando, se usar a preposição de condição. Se acontecer um dia, Deus dá força para aquele momento. Mas aqui o texto mostra eles vivendo debaixo de ameaça e medo, que gera uma ansiedade estranguladora. Segundo, não conhecer o propósito de Deus. Gideão não sabia para o que Deus o havia criado. Você não está nesse mundo por acaso. Você não é fruto de um acidente. Mesmo que os pais não programaram, você não é fruto de um acidente. Deus tem um plano para a sua vida. E a vida só tem sentido quando você busca no coração de Deus esse plano. Terceiro, há uma crise de identidade. Gideão não conhece o poder que Deus tem colocado sobre a vida dele. Talvez eu e você nem imaginamos aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Talvez você nem imagina que aquilo que Deus tem preparado é além daquilo que você pode estar tendo como parâmetro ou paradigma na sua mente e no seu coração. Quarto, não saber da força que vem de Deus. Há um poder que vem de Deus, não é uma religião,
não é um sistema, não é um conjunto de regras, não é estrutura de paredes, é Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, que me ama, que te ama, que não é opção de vida, que é necessidade de vida, que o poder e a força dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. 4 manifestações dessas crises e ameaças. 4 manifestações. Primeira, a que eu já falei. Uma ansiedade exacerbada. Não sou contra que se tome medicação, quando às vezes o processo está extremamente intenso e precisa organizar a mente e clarear os pensamentos. Mas, eu quero dizer para você que são paliativos. Quem pode guardar o meu e teu coração em Cristo Jesus é o Senhor. É Ele que nos dá a condição de saber que a vitória vem dEle e que pode amanhã, ou hoje, ou depois de amanhã, Deus já está lá no amanhã para cuidar de mim e de você. Segundo, se intimidar pela vida, pelo inimigo e crise de inferioridade. Quantas pessoas se sentem inferior? Quantas pessoas se sentem menosprezadas? Quantas pessoas ficam melindrosas na vida, hipersensíveis, porque elas mesmas não se aceitam e elas acham que ninguém a aceita. Qualquer situação diferente, um sorriso diferente, um esquecer de falar um tchau, passar e não perceber a pessoa na rua é o suficiente para ela remoer no coração, achar que ela é desprezada, achar que ela é menor. E Satanás, quando você erra, ele vem na tua mente para falar, você não é nada. E algumas vezes ele fala, você é um lixo. Não estou dizendo todos os casos, não estou dizendo nem que é, estou dizendo que Satanás ele vem com uma mentira e dizendo, a vida não tem jeito, se você tivesse fé, você não faria por isso. E a pessoa, ela vai absorvendo um sentimento na vida de desencorajamento e ela pensa em apenas sobreviver. Deus não te criou só para sobreviver. A nação de Israel estava só sobrevivendo. Vão ficar escondidos, vão ficar guardados, vão ficar longe, vão ficar distantes. Deus não te criou só para sobreviver. Deus te criou para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus é a força da tua vida e a luz da salvação. Terceiro aspecto, se esconder diante dos problemas da vida. Não adianta se trancar num quarto, não adianta querer tirar a vida. Eu sei que muitas às vezes na hora da crise pensam em tirar a vida, pensam em desaparecer, pensam em sumir, pensam em ir embora, pensam em desistir de tudo. Não adianta, problemas são para serem enfrentados no poder do Senhor. Jesus morreu por mim e por você, para que eu e você enfrentemos problemas. A terceira aspecto que eu falei são problemas que nós às vezes acumulamos e nós não queremos enfrentá-los. Nós não queremos ter que ir de encontro, mas Deus é a minha força e tua força. Quarto aspecto, estou dizendo ainda dos efeitos. Grau de superioridade. Olha para mim, por gentileza. Toda pessoa que se acha melhor do que os outros, ela tem um problema interior de autoaceitação. Por isso, ela precisa apagar a luz do outro para brilhar a luz dela. Toda pessoa que é fofoqueira, que é crítica, toda pessoa que se acha melhor do que os outros, ela tem um problema interior de aceitação e o mecanismo de defesa que ela tem é agressividade. Então é mais fácil ela expor os outros para ela poder preservar a si. Quando a pessoa se sente acuada, quando a pessoa se sente temerosa, ela às vezes tem que julgar ou maximizar. Toda pessoa que se sente melhor do que os outros, ela tem um problema interior que revela uma dificuldade de aceitação. Quando a pessoa está acuada, com medo, muitas vezes manifesta agressividade. Foi sexta-feira, eu estava passando de carro perto do shopping e eu vi um Lhazinha passando. Eu também tenho Lhasa em casa, mas bonitinho, mas estava perdido o Lhasa. Estava perto do shopping, da rotatória do shopping. E você via que ele estava perdido. Cachorro da rua, quando está perdido, ele anda a cidade inteira e volta para casa. Da rua, sim. Tem uns que estão acostumados. Ele pega o circular no Cláudia, vai para o Residencial, vai para o Paraty, passa no Racim, passa no centro e vai embora. Esses cachorrinhos que estão acostumados só a ir de casa no pet shop, se ele sair na rua, ele fica perdido. Fica perdido. Não está acostumado, só está acostumado com escovinha e tal. E eu vi o cachorrinho perdido, falei, eu estou indo para casa, a Leninha falou, mas vai deixar ele aí? E a Bela também. Vamos pegar, leva para casa e põe no Face, alguém perdeu.
Falei, tá bom, vamos para a captura do cachorro. Um cachorro bonitinho. Só que, apesar de bonitinho, ele estava perdido, acuado e com medo. E a Bela desceu toda. Vou pegar o cachorro. Chegou. Ele, uau, mas deu um pulo. A Bela... Falei, Bela, ainda bem que não é um pitbull, tinha te engolido. Tinha engolido. A Bela, em 3 segundos, pulou dentro do carro, já não vi mais o cachorro, só vi a Bela atrás do carro. O cachorro sumiu, não sei para onde foi. Eu fiquei pensando, esse é o ser humano, às vezes. Não que o cachorro é ser humano. Quando se sente acuado, perdido e com medo, às vezes se manifesta em agressividade. Por isso, às vezes você vai ajudar alguma pessoa, te morde a mão. Ainda bem que não é um pitbull, senão tinha engolido. Mas você vê essa questão, essas situações. Aqui está Gideão, um personagem que se identifica comigo e com você. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida, não se compare com ninguém. Você não é melhor nem pior, você é você. Se você se comparar e achar pior, se achar alguém que faz melhor, você se sente inferior. E se você achar alguém que faz menos eficiente que você começa a se sentir superior. Só ter talento sem Deus não adianta. Está lotado, está cheio de gente, cheio de talento que não chega em lugar nenhum. Tem um livro de John Maxwell que diz, quando ter talento não é tudo. Está cheio de gente que tem a teoria, tem o conhecimento, tem a informação, mas não chega a lugar nenhum. Eu preciso de uma força que vem de Deus. Você não é nem pior, nem melhor. Você é você. Deus te ama como Ele te criou. E Deus não te vê como você se vê. Aquele livro, Tchalão, que o Felipe te deu, Deus me ama do jeito que eu sou, que o Brandon Manning fala sobre isso, que você não é como você gostaria que fosse na totalidade, nunca vai ser. Por isso Deus não te olha dessa maneira. Deus te olha do jeito que você é, para Ele fazer o melhor na sua vida, dentro das tuas limitações e fragilidades. Só que confiando que tem um poder que vem de Deus, que faz a diferença na minha e na sua vida. 4 perguntas para nós estarmos orando nesta noite, que Gideão provavelmente poderia fazer, e o fez no texto, que está intrínseco, está na entrelinhas. Primeiro, Deus se preocupa mesmo comigo? Será que Deus se preocupa comigo de verdade? Será? Você vai ver no versículo 12, 13, que ele diz o seguinte, o Senhor está com você, no versículo 12, então o Senhor diz a ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele falou, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha para mim, por favor. Uma das coisas mais difíceis da fé cristã, sabe qual é? É conciliar a fé genuína e verdadeira com as perdas, com o luto, com as derrotas, com as tristezas, com os fracassos, com as contradições pessoais, com os solavancos. Nessas horas, nós falamos, mas Deus, onde o Senhor estava? Deus, o Senhor não é a minha força? O Senhor não é a minha vitória? Por que aconteceu isso? Você vai ver que você não é único nisso. Você não está sozinho nesse dilema. Gideão falou assim, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? É claro que o texto mostra que havia uma correção, mas nem todo problema é correção. Tem situações que são intempéries da vida, contexto da vida. Mas você vai ver a pergunta, o Senhor se preocupa de verdade comigo? Mas se o Senhor se preocupa comigo, por que eu estou passando? Uma das questões mais desafiadoras, vou falar com convicção, por experiência pessoal, por acompanhamento pastoral e por conhecimento de relatos de personagens bíblicos. Uma das questões mais desafiadoras da fé cristã é quando você sofre os solavancos da vida e você pergunta, onde estava Deus naquela hora? Satanás chega e sopra. Se Deus estava com você, por que você passou por isso? Se você está servindo a Deus, mas Deus, eu estou dando o dízimo certinho, eu estou fazendo oferta, eu me importo com pessoas, eu prego o evangelho, eu me envolvo, eu estou tentando fazer o melhor dentro da minha condição. Por que, Deus? Por quê? Eu quero dizer para você, o fato de você passar uma dificuldade, uma perda, uma crise, não significa que Deus te deixou. Porque você fala, mas pastor, então qual que é o sentido? Tem Jesus, passa crise, não tem Jesus, passa crise? Passar crise sem Jesus é desesperador, angustiador, é um vazio no coração, é o buraco negro da existência, é tatear na vida e ficar com o coração sem qualquer perspectiva.
com Jesus, mesmo que eu não entenda, eu sei que Ele segurou na minha mão e não vai soltar. É que durante um tempo, e às vezes nós criamos uma ideia, que por eu ser cristão eu estou isento, vacinado e imune aos problemas da vida. Mas não é. Cristão passa luta, passa perda. Cristão passa decepção e frustração. Só que tem um Deus maior do que a tua luta, a tua perda, e tem um Deus maior do que a tua frustração e decepção. A pergunta de Gideão: o senhor se preocupa mesmo comigo? Se o senhor tivesse, por que nós estamos passando por isso? Eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, com autoridade na palavra: Deus se preocupa e se importa com você em cada detalhe da tua vida. Mesmo aquilo que você não entende, Ele está segurando na tua mão e dizendo: não temas, crê somente. Segunda pergunta: Deus, o senhor sabe mesmo o que está fazendo? Olha o versículo 14 e o versículo 15, diz o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o estou enviando? Agora olha a resposta de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Sabe o que é isso? Gideão está falando assim: Deus, eu? Uma pessoa falha? O senhor sabe que o senhor errou, Deus. O senhor errou. No arquivo do céu, a hora que o senhor puxou lá o sistema, o senhor errou o nome. Devia ser Gideão dos Santos, o senhor entendeu que era Gideão da Silva. O senhor errou o nome, está me chamando. O senhor está aqui, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? O senhor sabe quem eu sou? Aí ele fala, olha a situação de Gideão. Ele fala: eu sou temeroso, a minha família é o menor, eu sou o menor da minha família. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Só que eu vou dizer uma coisa para você: ninguém é ninguém, sendo aqui num trocadilho de palavras. Talvez eu e você, sem Deus, vou dizer uma coisa para ti, com todo o respeito e amor que eu tenho por você: não somos nada mesmo. Se tirar Deus da nossa vida, não sobra nada. Mesmo porque Deus, com todo respeito novamente a você, Deus, sem eu e sem você, Ele continua sendo Deus. Eu e você sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Só que em Deus, você pode mais do que você imagina. Deus te leva além do que você imagina. Nesta noite é um chamado para você focar naquilo que é o projeto de Deus para a tua vida. Deus te leva além daquilo que você imagina. A maioria das pessoas que são usadas ou levantadas vitoriosamente não são os mais prováveis. São às vezes os menos prováveis. Mas Deus olha, a pessoa responde o coração e levanta aquela vida. Eu quero dizer para você nesta noite que você pode ser uma pessoa confiante. Os soberbos não vieram nessa noite. Nenhum arrogante veio nessa noite. Nenhum que se acha melhor do que os outros veio nessa noite. Se a pessoa tem um grau de superioridade, tem uma dificuldade no coração. Mas pode ser que nesta noite tenha pessoas que, por causa da família, do grau de escolaridade, do serviço, da cor da pele, do contexto social, da forma que chegou ao mundo, em alguma situação pode sentir em alguma questão inferior. Eu quero dizer que você é igual, que Deus te ama e que Ele pode fazer além do que você imagina. Além do que você imagina. Por isso essa noite é para declarar de todo o coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete comigo bem forte. Posso, bem forte, por gentileza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Por gentileza. Essa pergunta terceira, versículo 25 a 32. O Senhor vai cuidar de mim mesmo? O senhor tem certeza? Porque Deus havia dado umas direções para Gideão, que ele tinha que enfrentar algumas situações, precisaria ali comprar algumas brigas que seriam necessárias naquele momento, e ele fica com essa indagação nas entrelinhas: o senhor vai cuidar de mim de verdade? Uma coisa eu sei, irmãos, Deus tem cuidado de mim e de você. Quando Pedro, eu vou caminhar para o final agora, em 1 Pedro 5,7, ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque Pedro havia passado momentos dificílimos. Pedro havia passado momentos da vida se quebrar ao meio, de desistir, de abandonar, do sonho desmoronar, de ficar soterrado pelos problemas. Jesus vai lá e restaura a vida dele e levanta. Por isso ele fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, de você,
de uma maneira, se eu crer, é claro que existe uma condição de eu estar ligado e conectado com o Senhor pela fé na palavra, que eu e você não podemos nem imaginar. Tem pessoas que nos prometem, isso, não vou dizer, não vou colocar esse termo não, tem pessoas que nos prometem, não. Na vida, o tempo todo nós, às vezes, podemos, na existência humana, vou dizendo alguém que nos promete, na existência humana, é comum alguém falar, eu vou cuidar de você a vida toda. Eu vou cuidar de você a vida toda. Às vezes um pai, uma mãe fala, eu vou cuidar de você a vida toda. Um esposo, uma esposa, eu vou cuidar de você a vida toda. Às vezes um filho fala para os pais, eu vou cuidar de você a vida toda, pai. Ó, vou ser sincero, hein? Pais, a gente investe nos filhos, e bastante, hein? E se for menina, mais ainda, hein? Investimento. Quando eles vão começar a dar retorno, eles vão embora. Vão embora, casam, e ainda a mulher não deixa ajudar os pais, nem não deixa ajudar ninguém. Então você não fica esperando retorno não, hein? A não ser retorno emocional de falar, eu fiz e conquistei. Não fica esperando retorno não. Se vier, você está no lucro. Não fica esperando que, olha que, eu investi bastante. Não acha que é uma empresa, que a taxa de retorno de investimento vai ser proporcionalmente igual ao capital colocado. Não vai ser. Porque você fala, meu filho, ralei, hein? Ralei. Se formou, agora eu vou descansar, ele vai me manter e sustentar. Não, aí ele vai fazer uma pós-graduação. Aí ele vai fazer um mestrado. Aí você fala, agora pai, casou, liberou. Aí vem os netos. Aí vem você ajudar os netos. Aí você comprou para o neto. Aí não para. É um investimento que não para. Esse investimento, ele não para. É claro que faz falta. Eu estava chegando, o Edilson falou, pastor, estou alegre hoje. Minha família toda junta, não tem coisa melhor que estar todo mundo sob o teto. Eu falei, é verdade, porque hoje mesmo, nós estávamos em casa, a Leninha fez um almoço caprichado, né? Sempre faz, né? Mas estava, aí da lei, a filha falou, mãe, fez tudo de uma vez. Aí eu falei, só faltou o Abner aqui, hein? Porque não pôde vir, não é que não pôde, vem cada 15 dias e tudo, eu falei, só faltou o Abner. É que o Edilson chegou e falou assim, como é bom quando está todo mundo debaixo do teto, não tem alegria maior, mas é um retorno. Você tem um retorno emocional. Você não fica imaginando que, meus filhos vão cuidar de mim, vocês vão me pagar uma passagem para ir para Paris, vai passar para ficar na praia um mês. Não, você ainda vai deixar os netos para você cuidar ainda. Eles vão passear, vão jantar, e você ainda tem que ficar cuidando dos netos ainda. Quando não, você já está aposentado e pega um empréstimo consignado na aposentadoria no INSS, porque é mais rápido para você na aposentadoria. E fala, eu vou te pagar certinho, pai. E eu já aprendi o que significa coisa de pai para filho. Porque você vai, aí a primeira você fala, não precisa pagar, mas não vai. Não tem. Relacionamentos. Você deve falar para a pessoa que está perto de você, eu vou cuidar de você a vida toda. Mas a vida não tem garantias, ela tem possibilidades. Às vezes você pode falar para os teus filhos, eu vou cuidar de você a vida toda, só que você não sabe o dia de amanhã. Por isso você ensina eles a depender de Jesus, que vai cuidar deles a vida toda. Eu e você, pode ser que minha mãe, quando eu nasci, ela falou, eu vou cuidar dele a vida toda. Passou 18 meses, ela faleceu. Pode ser. Não estou sendo pessimista, não estou nem profetizando. Pelo contrário, você vai durar 120, 150 anos. Em nome de Jesus. E nesse pleno vigor. Eu vejo o irmão Alcides, a irmã de Olinda, eu falo para a Leni, pelo amor, que pique viagem, vai para Volta Redonda e volta, e passa o dia inteiro, já vai fazer caminhada. Eu falei, eu vou dar uma volta ali em Monte Verde com uma semana para recuperar. Monte Verde não é Monte Verde de Minas, não, lá, turística, Monte Verde é cada só. Falei, que pique que tem. Mas você vai viver muito tempo, em nome de Jesus. Só quero dizer para você que quem vai cuidar de mim o tempo todo de você é o Senhor. Esse, 24 horas e todo momento cuidar de mim e de você. Os outros são importantes e fazem diferença e façam melhor para aquele que está perto de você, mesmo porque não deixe para só valorizar quando se perde, mas sim, quer dizer que quem cuida, Deus vai cuidar de mim. Você crê de todo o coração? Você crê que Jesus te ama, que Ele se importa com você e que nos momentos mais difíceis da vida acontecem os maiores milagres. Essa peça que elas encenaram aqui ainda vale e há tempo para sonhar. Eu ministrei quarta-feira para as mães aqui na igreja, que Ana, no momento mais difícil, e sempre tem uma penina na vida. Penina é aquela que vem para provocar, é a pessoa que vem para provocar.
É aquela pessoa que só vem para cutucar. É aquela pessoa que empresta a boca para o inimigo só para tirar a paz. Sempre tem peninas na vida. Naquele momento mais difícil, Deus deu o maior milagre da vida dela, segundo o poder e querer dele. Quarto e último aspecto. O Senhor cumpre a sua promessa. Versículo 36. Disse Gideão: quero saber se o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. A pergunta é: o Senhor cumpre a sua promessa? E eu vou falar afirmadamente nesta noite. Pode passar anos, tempos, meses, estações. Deus cumpre a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se for presunção minha, ou se for apenas desejo, ou expectativa humana, aí Deus não tem compromisso. Mas se for Ele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Podem passar tempos, períodos e anos. Vou concluir. Gideão, você não precisa fazer isso. Gideão falou: Senhor, o Senhor não está brincando comigo, não. Vou fazer um teste com o Senhor. Ó, Gideão, vê se o cara, além de temeroso, o cara ainda é meio cético. Ele falou assim: se o Senhor for comigo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou na eira, vou pegar uma quantidade de lã e vou pôr lá fora, ao tempo, ao léu, lá fora, ao vento. Se no outro dia a lã estiver toda molhada e tudo em volta estiver seco, porque o Senhor está me abençoando. Ele fez isso, colocou. No outro dia ele pegou a lã, apertou, caiu água. Todo ao redor estava seco. E falou: olha, é Deus mesmo. Ele falou: mas amanhã eu vou pedir mais um teste. Ó, você vê esse cara. Vamos fazer o contrário, Deus. Amanhã vou fazer de novo. Só que agora a lã fica seca e tudo molhado. Então, olha, aí você fala que você dá trabalho para Deus. Eu quero dizer para você que essa característica já é meio antiga. A questão é se você ama Jesus acima de todas as coisas e está disposto a servir de todo o coração. No outro dia acontece a lã toda seca e tudo ao redor molhado. Mas também, se você quiser mais depois disso, você pode parar também, né? Aí pode parar. Porque, Deus, me dá um sinal. Mas às vezes pensa que o sinal havia um anjo dizendo: oh, meu filho, você é isso que te digo. Tem coisa que Deus já falou no teu coração. Tem coisa que já está falado. Simplesmente você crê na promessa da palavra de Deus. Eu estou falando isso nessa noite com autoridade. Eu vou dizer uma coisa agora para nós orarmos. Você que tem filhos e filhas, você que está orando nesta noite pelos teus filhos e tuas filhas, você crê que o melhor de Deus vai se cumprir na vida deles em nome de Jesus. Você vai crer que o poder de Deus vai vir sobre a vida deles e que eles serão bem-sucedidos em tudo quanto fizerem em nome do Senhor Jesus. Eu quero crer com você nesta noite de todo o coração. Você que está orando por alguém, você não vai desistir. Digo com autoridade nesta noite, fruto de milagre está aqui acontecendo. Deus é fiel para cumprir o que prometeu em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor nesta noite que o Espírito Santo de Deus, ele venha de uma maneira muito, muito especial sobre a minha vida e sobre a sua vida, segundo o poder e querer dele. Se você tem sentido as ameaças, os medos, isso tem gerado uma ansiedade estranguladora. Essa é uma noite de colocar diante do Senhor. Se você fala: Deus, eu não sei o que eu estou fazendo neste mundo. Eu não sei o que estou fazendo. Quer dizer que Deus sabe. E Ele quer te mostrar. Se você vive uma crise de identidade, você nem sabe mais quem você é. Se você já perdeu a noção daquilo para a qual Deus te criou, eu quero dizer que se você creu em Jesus, você é filho amado do Senhor, você é herança do Deus bendito, é sacerdócio real, é nação santa, é povo adquirido, é aquele que foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, e você não por mérito, perfeição, mas por graça e bondade de Deus é instrumento nas mãos do Senhor. Se você, às vezes tem manhã e fala: Deus, eu não tenho força não, eu não aguento mais. A minha força está terminando. Eu não suporto mais, Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Gideão estava se escondendo e achando que era o fim de tudo, Deus está falando: eu vou fazer um novo começo na tua vida. Quer dizer para você nesta noite que Deus, ele quebra ciclos sobre a nossa vida. Às vezes você está patinando, espero que não, mas você está patinando. Eu quero dizer, se afastar de Deus não vai ajudar. Uma coisa eu já vou te dizer de cara: se afastar só vai piorar.
Se com ele está difícil, sem ele, meu amado, aí você está realmente sem qualquer condição de experimentar o melhor. Deus, ele é poderoso para quebrar um ciclo. A força vem dele. Eu vejo às vezes aquelas imagens de elefante, que eles pegam bem pequeno e colocam numa estaca lá no circo e prende o pé dele, a perna dele, ele fica preso ali, o elefante. Aí cresce, fica um tamanho, ele continua preso naquela estaca, porque ele ficou condicionado, não sabe a força que tem. Se ele souber, ele arranca o circo, leva o circo embora. Se ele não souber, ela leva o circo embora. E na força e o poder que tem na tua vida. Por isso que Paulo ora, para que sejam iluminados os olhos da fé e do entendimento, para que eu e você compreendamos a grandeza do poder que opera no meu e no teu coração, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esta noite é uma força que vem do Senhor, para você enfrentar aquilo que for necessário. Se o coração está muito angustiado, está se debatendo, Deus te diz uma palavra nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você está se intimidando diante da vida, diante do inimigo, se você se sente menor do que os outros, às vezes por uma rejeição, por algum fracasso, Satanás tem uma especialidade de ficar acusando, tentar trazer à tona onde não foi legal na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus te olha diferente. Quando ele chegou para Gideão e falou assim: guerreiro valoroso, Gideão falou: o senhor está enganado, alguma coisa está escrita. Não, Deus não olha com os olhos que os homens veem, e muitas vezes a maneira como nós não enxergamos. Ele olha com os olhos da bondade e da misericórdia dele. Essa noite ele vem para dizer para você: guerreiro valoroso. Satanás fala outras coisas que nem compensa falar agora, mas o Senhor vem para dizer para mim e para você: guerreiro valoroso, guerreira valorosa, não desista, você vai crer. Não se sinta menor do que alguém, não se esconda dos problemas, seja fugindo ou maquiando, usando máscaras de espiritualidade que não há necessidade. Deus te ama na tua naturalidade. Precisa ser mais espiritual que ninguém, não precisa ter uma auréola em cima da cabeça para projetar aquela coisa. Até eu fico meio preocupado quando a pessoa é espiritual demais, já fico meio assustado. Quando é muito, muito espiritual, já está quase para ser arrebatado, eu falo: meu Pai amado, está fora do padrão da humanidade. Mas há um poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não se sinta melhor do que ninguém. Você não precisa apagar a luz de ninguém para mostrar a sua. Você não precisa apagar a luz de ninguém para mostrar a sua. Só seja você naquilo que Deus te criou. Eu sei que você não faz isso, mas não precisa entrar no jogo do inimigo. Não precisa pagar mal com o mal. Não precisa, irmãos. Precisa focar e mergulhar no Senhor. Ore ao Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé, por favor. Deus se preocupa mesmo comigo? Se o Senhor se preocupa comigo, por quê? Tem coisas, presta atenção que eu vou dar uma palavra para você, que você já sabe, mas a revelação daquilo que você já sabe. Tem questões que você ainda vai saber aqui, neste mundo, por que aconteceu na tua vida. Jesus falou para os discípulos: aquilo que eu faço agora vocês não entendem, um dia entenderá. E tem questões, presta atenção que eu vou te falar, só na eternidade você vai ficar sabendo. A Bíblia diz que tem coisas encobertas que estão pertencendo aos homens, aos seus filhos, só pertence ao Senhor. Só na eternidade. Mas tem coisas que você não entende agora. Lá na frente você olha pelo retrovisor e fala: bom Deus, agora o quebra-cabeça está fazendo sentido. Feche teus olhos, se você tiver liberdade, por gentileza, pôr a mão sobre o teu coração. Deus sabe mesmo o que está fazendo? Ele sabe. Pode ter certeza que Ele sabe. Ele sabe. Nesta noite, Deus fala para você, fala para os teus filhos nesta noite, fala para uma filha, para um filho: você é valoroso, é um guerreiro. Às vezes as evidências são bem diferentes dessa realidade, mas você profetiza em fé. Isso não é você ser uma pessoa contraditória, é você declarar o que Deus diz na sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai cuidar de mim? Ele cuida, Ele cuida. Tanto é que a vida não resume só aqui. Eu e você cuidamos mais ou menos, mas bem mais ou menos quando está por perto ali um pouco. Deus cuida o tempo todo e na eternidade. Por isso Ele diz: na verdade vos digo, que aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, crê que Ele morreu e ressuscitou por você, não é só para hoje, é para todo o sempre. Deus cumpre as suas promessas? Tem coisas que são expectativas. Agora, aquela promessa que Deus tem para mim e para você, Ele vai cumprir.